Introdução à Inteligência Artificial. Bem-vindos a esta videoaula sobre inteligência artificial, um campo da ciência da computação que está revolucionando diversas áreas do conhecimento e da vida cotidiana. A inteligência artificial, ou IA, é o estudo e desenvolvimento de sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Essas tarefas podem incluir reconhecimento de voz, tomada de decisão, tradução de idiomas e muito mais. O objetivo principal da IA é criar máquinas ou softwares que possam aprender, raciocinar e adaptar-se a novas situações de maneira autônoma. Vamos explorar os conceitos básicos, a história e evolução da IA, bem como suas aplicações práticas no nosso dia a dia. Vamos começar com um pouco de contexto histórico. História e evolução da inteligência artificial. Origens e primeiros passos. Nos anos 1950, os fundamentos teóricos da IA começaram a ser estabelecidos amplamente. Em 1950, Alan Turing publicou o artigo Computing, Machinery and Intelligence, onde introduziu o conceito de teste para determinar se uma máquina poderia pensar. Esse teste ficou conhecido como teste de Turing. Imagine um humano tentando distinguir entre respostas geradas por uma máquina e por uma pessoa. Se o humano não conseguisse diferenciar, a máquina passaria no teste. Em 1956, John McCarthy criou o termo inteligência artificial durante a Conferência de Dartmouth. Essa conferência é considerada o marco inicial da IA moderna. Pesquisadores como Marvin Minsky, Allen Newell e Herbert Simon discutiram ideias sobre inteligência artificial e suas possíveis aplicações. Desenvolvimento inicial. Nos anos 1960, o desenvolvimento da IA ganhou impulso com a criação de linguagens de programação específicas para essa área. Em 1958, John McCarthy desenvolveu Lisp, uma linguagem de programação conhecida por sua flexibilidade e capacidade de manipulação simbólica. Lisp tornou-se uma linguagem padrão na pesquisa de IA. Inverno da IA. Nos anos 1970, a IA enfrentou um período de desaceleração conhecido como o inverno da IA. A falta de poder computacional e algoritmos eficientes limitou o progresso. Projetos ambiciosos como o Solucionador Geral de Problemas não conseguiram alcançar seus objetivos devido às limitações técnicas da época. Renascimento e avanços recentes. Nos anos 1980, surgiram os sistemas especialistas. Programas que utilizavam regras baseadas em conhecimento para tomar decisões específicas. Um exemplo famoso é o MySim, um sistema especialista para diagnóstico médico desenvolvido na Universidade de Stanford. A partir dos anos 2000, o Big Data impulsionou o desenvolvimento da IA. A quantidade exponencial de dados disponíveis permitiu a criação de algoritmos capazes de extrair insights valiosos. Ferramentas como Hadoop e Spark foram desenvolvidas para lidar com grandes volumes de dados. Nos anos 2010, o aprendizado profundo, Deep Learning, se tornou uma área promissora dentro da IA. Redes neurais profundas começaram a ser utilizadas para realizar tarefas complexas, como reconhecimento de imagens e linguagem humana. Um exemplo notável é o AlphaGo da DeepMind, que venceu campeões mundiais de Go. Um jogo de tabuleiro extremamente complexo. Na década atual, estamos vendo o desenvolvimento de IA generalista. Sistemas capazes de realizar uma variedade de tarefas sem treinamento específico para cada uma. Assistentes virtuais como Siri e Alexa são exemplos disso. Eles podem responder a uma ampla gama de perguntas e comandos, tornando-se ferramentas úteis no nosso dia a dia. Conceitos básicos.
Vamos agora explorar alguns conceitos básicos da IA que são fundamentais para entender seu funcionamento e aplicações práticas. Aprendizado de máquina. Machine Learning. O aprendizado de máquina é um subcampo da IA que envolve o desenvolvimento de algoritmos capazes de aprender com dados, sem serem explicitamente programados previamente. Existem 3 tipos principais de aprendizado de máquina: supervisionado, não supervisionado e por reforço. Vamos analisar cada um deles a seguir. No aprendizado supervisionado, os modelos são treinados com um conjunto de dados rotulados para fazer previsões. Um exemplo prático é a classificação de e-mails como spam ou não spam. O modelo aprende com exemplos previamente classificados para identificar padrões que ajudem a fazer previsões futuras. No aprendizado não supervisionado, os modelos trabalham com dados não rotulados, buscando padrões e estruturas ocultas. Um exemplo é o agrupamento de clientes em segmentos baseados em comportamentos de consumo. O modelo pode identificar grupos distintos de clientes sem que esses grupos sejam previamente definidos. O aprendizado por reforço envolve um agente que aprende através da interação com o ambiente, recebendo recompensas ou penalidades. Um exemplo são algoritmos que aprendem a jogar jogos como Go ou xadrez. O agente recebe uma recompensa quando faz uma boa jogada e uma penalidade quando comete um erro. Técnicas comuns. Algumas técnicas comuns no aprendizado de máquina incluem regressão linear, árvores de decisão e florestas aleatórias. A regressão linear é usada para modelar relações lineares entre variáveis. Por exemplo, pode ser utilizada para previsões econômicas ou análise de vendas. As árvores de decisão são estruturas que dividem dados em decisões sequenciais para prever os respectivos resultados. Elas podem ser usadas para diagnóstico médico, baseado em sintomas de um paciente. As florestas aleatórias são um conjunto de árvores de decisão que melhoram a previsibilidade ao combinar o resultado de várias árvores. Aprendizado profundo. Deep Learning. O aprendizado profundo é um subconjunto do aprendizado de máquina que utiliza redes neurais artificiais com múltiplas camadas para modelar complexas estruturas de dados. As redes neurais têm 3 componentes principais: a camada de entrada, as camadas ocultas e a camada de saída. A camada de entrada recebe os dados brutos, como pixels de uma imagem. As camadas ocultas transformam e processam esses dados através de funções não lineares. Por exemplo, em redes neurais convolucionais, CNNs, as camadas ocultas realizam operações de convolução para extrair características importantes da imagem. A camada de saída produz a previsão final ou classificação. No caso de reconhecimento de imagens, a camada de saída pode classificar uma imagem como cachorro ou gato. Aplicações do aprendizado profundo. O aprendizado profundo é usado em várias aplicações práticas, incluindo reconhecimento de imagens e vídeos. Ferramentas como TensorFlow e PyTorch são amplamente utilizadas para desenvolver modelos de Deep Learning. Por exemplo, sistemas de vigilância podem usar redes neurais para identificar objetos em tempo real. Outra aplicação importante é o processamento de linguagem natural. O NLP envolve a análise e geração de texto por máquina. Técnicas como análise sintática e semântica são utilizadas para entender o significado das palavras e frases em contextos específicos. Ferramentas como Google Translate e DeepL utilizam NLP para tradução automática entre idiomas. Processamento de linguagem natural, Natural Language Processing, NLP. O NLP é um campo da IA dedicado ao desenvolvimento de algoritmos capazes de entender, interpretar e gerar linguagem humana. A análise sintática desmembra as frases em suas partes constituintes
como sujeito, verbo e objeto. Ferramentas como o Stanford Parser são exemplos de analisadores sintáticos. A análise semântica busca entender o significado das palavras e frases em contextos específicos. Técnicas como o Word2Vec representam palavras vetorialmente para capturar suas relações semânticas. Por exemplo, a palavra rei pode ser mais próxima da palavra rainha do que de gato. Aplicações da IA no cotidiano. Vamos agora explorar algumas aplicações práticas da IA que estamos utilizando diariamente e talvez nem percebemos. Assistentes virtuais. Assistentes virtuais são programas que utilizam IA para interagir com usuários através de voz ou texto. Exemplos populares incluem Siri, o assistente virtual da Apple, disponível em dispositivos iOS. O Siri pode responder perguntas e realizar tarefas como enviar mensagens ou configurar lembretes. Outro exemplo é a Alexa, da Amazon. A Alexa pode controlar smart homes, tocar música, fornecer informações e muito mais. Funcionalidades avançadas permitem que ela controle dispositivos domésticos inteligentes e faça pedidos na Amazon. Sistemas de recomendação. Os sistemas de recomendação utilizam algoritmos para sugerir produtos, conteúdo ou serviços com base no histórico de interações do usuário. Um exemplo é a Netflix, que sugere filmes e séries com base nas preferências de visualização dos usuários. Técnicas como filtro colaborativo e aprendizado profundo são utilizadas para personalizar essas recomendações. Outro exemplo é o site da Amazon, que recomenda produtos relacionados aos itens que o usuário já pesquisou ou tem adquirido anteriormente. A análise de padrões de compra e navegação permite que a Amazon ofereça sugestões relevantes e aumentar as chances de venda cruzada. Veículos autônomos. Os veículos autônomos são carros capazes de operar sem intervenção humana, utilizando sensores e sistemas de IA para navegar e tomar decisões. Componentes como sensores lidar, câmeras, radares e GPS captam dados do ambiente ao redor. Algoritmos de aprendizado por reforço processam esses dados para planejar rotas e evitar obstáculos. Empresas como Tesla utilizam sensores lidar em seus veículos autônomos para melhorar a segurança e eficiência das viagens. A combinação de diferentes tipos de sensores permite que os carros detectem objetos, pessoas e outros veículos no seu caminho. Saúde e medicina. Na área da saúde, a IA é usada para diagnóstico médico assistido. Sistemas como o IBM Watson Health analisam grandes volumes de dados médicos para sugerir diagnósticos precisos. Esses sistemas podem ajudar médicos a identificar padrões que possam indicar doenças em estágios iniciais. A análise de imagens médicas também beneficia-se da IA. Algoritmos de Deep Learning podem detectar anomalias em exames como radiografias e ressonâncias magnéticas com alta precisão. Por exemplo, algoritmos podem identificar tumores em imagens de mama antes que eles se tornem perceptíveis para o olho humano. Finanças. Na área financeira, a IA é utilizada para a detecção de fraudes. Algoritmos baseados em redes neurais e análise anômalos identificam transações suspeitas ou fraudulentas em tempo real. Ferramentas como essas ajudam instituições financeiras a proteger seus clientes contra atividades ilegais. Outra aplicação importante é a consultoria financeira automatizada Robo-Advisors. Plataformas como Wealthfront e Betterment utilizam IA para fornecer aconselhamento financeiro personalizado. Essas plataformas analisam o perfil de risco do usuário e recomendam investimentos adequados, ajudando-os a alcançar seus objetivos financeiros. Entretenimento. Na área do entretenimento, a IA é usada para gerar conteúdo.
Por exemplo, a Ampere Music utiliza inteligência artificial para criar trilhas sonoras originais baseadas nas preferências dos usuários. Essas composições podem ser usadas em filmes, séries ou jogos, proporcionando uma experiência personalizada. Conclusão: a inteligência artificial é um campo fascinante que tem evoluído rapidamente ao longo das décadas, revolucionando diversos setores e aspectos da vida cotidiana. Compreender os conceitos básicos como aprendizado de máquina, aprendizado profundo e processamento de linguagem natural é fundamental para explorar as vastas possibilidades oferecidas pela IA. Desde assistentes virtuais até veículos autônomos, a IA está presente em muitas das tecnologias que usamos diariamente. Ela melhora nossa qualidade de vida ao automatizar tarefas complexas, oferecer recomendações personalizadas e melhorar a segurança e eficiência dos serviços que utilizamos. Espero que essa videoaula tenha sido útil para você entender melhor o mundo fascinante da inteligência artificial. Continue explorando e aprendendo sobre as inúmeras possibilidades que essa tecnologia oferece.